Olá amigos, meu nome é Marcos Lima. Hoje, gente, atendendo a pedidos e também para esclarecer algumas dúvidas de alguns comentários que têm me feito, vamos falar um pouco hoje sobre capoeira, nossa querida arte marcial nacional. Nossa arte que é 100% brazuca. Antes de começar, eu vou aproveitar a ocasião para mandar um grande abraço para o meu amigo André Leandro, mais conhecido como Billy, de Resende, do Rio de Janeiro, e meu amigo Paulo César Ourives, aí de São Luís de Cáceres, do Mato Grosso. Grande abraço para vocês. Aproveitar também para agradecer a audiência aí do canal, o apoio que muitos têm me dado. Confesso que quando comecei esse projeto eu não esperava um resultado tão favorável. Fico contente que muitas pessoas estão gostando, estão achando legal, estão pedindo vídeos, estão dando dicas. Eu estou achando isso muito bacana. É legal ver assim que a mensagem está sendo transmitida para todo o Brasil e também até mesmo para alguns países mundo afora. Tudo bem, são 20 pessoas na África, outras 60 na Europa, mais umas 100 e poucas nos Estados Unidos. Não importa a quantidade, o que importa é que a mensagem está sendo transmitida. E isso me deixa muito contente. Eu agradeço de coração. Então, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre capoeira, tá? Eu, como todo bom brasileiro, como todo bom brazuca, passei pela capoeira. Acredito que todos vocês que são artistas marciais também já passaram pela capoeira em um momento ou outro. Eu passei por ela quando eu era criança, né? Acho que dos meus 7 a 8 anos eu treinei capoeira. Foi pouca coisa, foi quando eu era criança, mas nem por isso deixei de admirar essa arte, de achar ela muito legal, de achar ela fantástica. Inclusive hoje eu tenho ainda amizade de muito tempo com grandes capoeiristas, pessoas aí que são feras nessa arte. Tudo que eu vou contar aqui é a história que todo mundo conhece, né? Nós como brasileiros nós já temos nós já conhecemos a história da capoeira. Nós já conhecemos também a ideia por trás da capoeira. Mas não custa nada relembrar aqui. E antes que vocês me falem assim, esse cara só tira conhecimentos da Wikipédia e da internet. É claro, eu tiro conhecimentos, isso aqui tudo está na Wikipédia, isso aqui tudo está na internet. Eu sei que muitas pessoas acusam a Wikipédia e outras páginas e outros meios de informação da internet por conter informações erradas. Não, gente, eu acredito que se a Wikipédia só colocasse informações erradas ou informações mentirosas, ela teria sofrido petições, ou teria sido retirada do ar, ou coisas desse gênero. Eu acredito que todas as informações que ela tem lá nas áreas exatas, nas áreas biológicas, nas áreas científicas, são 100% certos. Mas o problema é quando você entra em áreas de humanas, né? Quando você, principalmente, quem malha mais a Wikipédia e as outras páginas é mais grupos de artes marciais e grupos religiosos. É complicado lá, você escreve lá sobre Jesus, e lá está mostrando um Jesus histórico, não está mostrando um Jesus bíblico exatamente. Lá tem as visões sobre o que é Jesus Cristo, com base na Bíblia, no Torá e no Alcorão. Então você tem, até mesmo tem visões do budismo ali sobre Jesus, então são várias visões diferentes. E aí o pessoal malha e tudo mais. Inclusive, quando a gente está falando sobre capoeira, é muito difícil colocar uma data precisa de quando foi que a capoeira surgiu. É muito difícil. Os únicos registros confiáveis que nós temos sobre a capoeira é do século XIX. Apesar de que o envio de escravos para o Brasil foi no século XVI. Então, pode ter surgido nessa época. Mas o registro confiável que nós temos é só do século XIX. Tanto que um colega meu, professor de capoeira, que fazia faculdade de História, acho que na USP, se eu não me engano, ele teve um quebra-pau ferrado com o professor dele, que o professor disse assim, falando assim sobre culturas antigas e tudo mais, como a capoeira que nasceu na África. Ele levantou e falou, peraí, professor, não senhor, a capoeira não nasceu na África, a capoeira nasceu no Brasil. Aí começou uma briga, porque ele praticou capoeira há muito tempo. Então, nessas áreas de humanas é complicado. Ok? Então vamos lá.
Sobre isso daí da África, sim, de fato em Angola ou em alguns outros países africanos existia um costume tribal de você fazer uma dança que era com golpes, como se fosse uma brincadeira, para você poder conseguir uma mulher sem pagar dote ou coisas desse gênero. Mas a capoeira, gente, ela é brasileira, ela é 100% brazuca, ela foi desenvolvida aqui. Ainda existe esse costume na África, mas a capoeira, a arte marcial em si, nasceu aqui. É um produto 100% nosso. Aí as pessoas... Por que eu também estou fazendo esse vídeo? Eu já vi as famosas pérolas, né, de sempre. Algumas pessoas falar, né, principalmente aí o pessoal do Wing Chun, né? Eita, esse pessoal eu vou te falar. Como eu já falei nos meus vídeos, pratico o Wing Chun e amo o Wing Chun, tá? É só mais um pessoal que não é alguns praticantes sobre os xaropes mesmo, que fica falando: o Wing Chun é a mais eficiente das artes marciais. É a arte marcial perfeita, a prova de erros. Ela é muito mais eficiente que a capoeira. Por isso que eu não gosto de capoeira, acho capoeira ridículo, é só uma dança. O Wing Chun é arte marcial de verdade, é eficiente. Tá, né? É muito fácil para Ip Man, um cara que era um milionário, pelo menos antes da Segunda Guerra, um milionário, não precisava trabalhar, morava numa confortável mansão e tinha todo o tempo do mundo para desenvolver a arte marcial perfeita. E quanto a um escravo que vivia dentro de uma senzala, acorrentado nas mãos e nos pés, trabalhava 16 horas por dia, com só 2 refeições diárias e sofrendo castigos físicos, espancado o tempo todo. Um cara conseguir desenvolver uma arte marcial nesse meio de vida não é para qualquer um. Muitas pessoas falam: por que a capoeira é mais 95% chute, né? 95% perna? Porque as mãos ficavam acorrentadas. Então nós temos que ter respeito pela capoeira, porque mais do que uma arte marcial é um grito de liberdade. Então, voltando aqui à história, gente, todo mundo já conhece essa história, só vê as novelinhas da Globo e o que ensinam pra gente na escola. Então, o resumão básico aqui, só para vocês verem o que a capoeira precisou passar para chegar onde está hoje. Como não foi assim fácil como foi para outros artistas marciais mundo afora. Como também Kenjutsu, como Karatê, como Judô, Aikido, onde em certas épocas você tinha apoio total do governo. A capoeira já foi muito diferente disso. Ela não tinha apoio nenhum de ninguém para ser desenvolvida. Século XVI, né? Portugal começa a enviar escravos para o Brasil, na época do Brasil colonial, quando o Brasil não era exatamente a nação que é hoje, era uma colônia. Mandavam escravos, né? Escravos oriundos da África, porque no caso escravizar índios na época era uma coisa impraticável. Aí imagina, né? O escravo passando por toda aquela vida que eu expliquei agora há pouco, ele tinha que achar uma forma de poder, ele se revoltou, ele tinha que achar uma forma de se defender. Aí foi trazendo os antigos costumes deles africanos, como a dança que eu mencionei, que você usava alguns golpes para desenvolver a capoeira. Há quem diga que foi nessa época, mas não se sabe. O que se sabe é que foi, por exemplo, um dos poucos registros que temos é quando a capoeira é usada nos quilombos. O quilombo de Palmares, por exemplo, resistiu a um montão de invasões. E está descrito lá que era difícil você conseguir pegar um quilombola, porque ele usava uma técnica esquisita que parecia que ele estava dançando, mas o pé dele vinha na minha cara. Era preciso 2 soldados para prender um único quilombola. Era mais difícil prender um cara do quilombo do que um invasor holandês, por exemplo. E foi desenvolvendo a capoeira nesse tempo, contra os capitões do mato e outras pessoas que queriam manter a escravidão lá. Desceram o cacete neles. 1821 foi colocada uma portaria do Império dizendo que quem fosse pego praticando capoeira ia sofrer castigos corporais severos. Se eu pegar qualquer um aí fora praticando capoeira, vai levar um cacete. Vai ser preso e vai ser torturado até não querer mais. Então a capoeira estava na clandestinidade. Tinha que colocar até sentinela, até vigia ali,
o birimbau ali, opa, tá chegando a polícia, para avisar para o pessoal dispersar. Daí em 1888 vem a Lei Áurea, os escravos são libertos. Só que quando eles foram libertos, eles foram apenas libertos, ganharam apenas a liberdade. Eles foram abandonados à própria sorte. Na época ninguém queria pagar a eles para poder trabalhar, porque eles eram vistos como vagabundos, como pessoas que as pessoas interpretavam, eles não queriam a liberdade, só queriam parar de trabalhar. Então eram vistos como vagabundos, eram vistos como marginais. Então a capoeira também foi marginalizada nessa época. Daí em 1890 lançou uma outra lei, uma outra portaria: proibição total da capoeira. Qualquer pessoa que fosse pega treinando capoeira ou jogando capoeira na rua era preso, torturado e muitas vezes mutilado pela polícia na época. Era uma coisa pesada. Foi só em 1937 a 1940 que o mestre Bimba e o mestre Pastinha conseguiram tirar a capoeira da marginalidade, colocar a capoeira de volta aos círculos sociais, tirar a capoeira da marginalidade. Conseguiram. Agora pensa, em 1937 e 1940, certo? Em 2008 a capoeira foi considerada um bem cultural pelo IFAM. E em 2014, ou seja, ano passado, a capoeira foi considerada patrimônio cultural imaterial pela Unesco. Viu só? Tudo que tiveram que passar até chegar aqui, conseguiram. Chegaram. Então não foi fácil. Hoje você vê que a capoeira é uma arte marcial eficientíssima. Ela também tem algumas lutas em campeonatos de MMA, que você vê capoeiristas ali se dando muito bem. Até porque nessa época em que era proibida da Lei Áurea para a proibição total, os capoeiristas eram contratados como guarda-costas, como capangas, como seguranças, como assassinos de aluguel. Eram caras pesados assim. Então a capoeira não só não deve ser subestimada, como ela com certeza deve ser vista com outros olhos. Mas gente, é aquela coisa, apesar dos pesares, a capoeira ainda é um bebê. A capoeira ainda está engatinhando, porque ela tem, bem menos do que 300 anos, menos que 200, por aí, assim. Tem pouco tempo ainda. Ela está encaminhando para se desenvolver. Se desenvolveu muito bem, mas o aprendizado e o desenvolvimento é contínuo, é eterno. Então ela ainda vai passar por muitas transformações ainda. Principalmente porque eu já disse em alguns casos assim, que a capoeira é uma arte muito eficiente, mas ela tem alguns pequenos, não vou dizer defeitos, uns pequenos defeitos, como toda arte marcial tem, inclusive o Kung Fu que eu ensino. A capoeira é 95% perna, poderia desenvolver alguns golpes com as mãos, mais golpes com as mãos também. A capoeira também tem muita força com a força de centrífuga, a força do giro, mas isso faz com que ela seja muito carente de espaços abertos. Ela depende de espaços abertos para poder ter um grande grau de eficiência. Poderiam desenvolver a capoeira assim para espaços fechados, porque hoje em dia anda muito de metrô, anda muito de ônibus. Então seria legal desenvolver a capoeira também nesses padrões, mas acredito que já deve ter pessoas já desenvolvendo. E aqui, gente, a capoeira também só tem dois estilos: o estilo Angola, criado pelo mestre Pastinha, e o estilo regional, criado pelo mestre Bimba. Eu vou falar dos dois, tá? Eu sei que existem muitos angoleiros aí que são bem tradicionalistas, que não gostam do regional e que querem manter as tradições, mas eu vou falar dos dois com total imparcialidade, tá? Então é isso, gente. Aqui é um pouco sobre a história, um pouco dos conceitos, e agora eu vou falar um pouco sobre os dois estilos. Vou começar com o estilo Angola, criado pelo mestre Pastinha, depois vou para o estilo regional do mestre Bimba, ok? Vamos lá. Ok, galera, agora vamos falar um pouco sobre os estilos de capoeira, tá? Eu vou começar com o estilo Angola.
porque como você sabe, nós temos dois estilos, estilo Angola e estilo regional. Qual é a diferença de um para outro? O estilo Angola é o mais tradicional, ele preserva a capoeira no seu estado mais puro, mais tradicional. Então, e o regional ele é o trabalho mais físico, é o trabalho mais voltado para o condicionamento. Não que não usem os mesmos aspectos as duas coisas, mas uma enfoca mais do que a outra. No caso da capoeira Angola, é mais o trabalho psicológico da capoeira. É você usar as particularidades que a capoeira apresenta, como por exemplo a malandragem, a furtividade, a estratégia e a malícia. A capoeira geralmente ela tem base nesses princípios, ela se baseia nesses princípios. Então, como a capoeira Angola quis preservar o estado tradicional, é feito de uma forma bem lenta e bem devagar. Já vou avisando, gente, não sou especialista em capoeira, longe disso. Vocês vão ver umas coisas horríveis aí com as minhas demonstrações, mas é mais com sentido de ilustrar, tá? Outra coisa, eu estou usando essa roupa mais tradicional da capoeira Angola porque existe uma tradição em algumas academias onde alguns angoleiros mais velhos jogam com um chapéu muito branco, bem branco. Se sujar a roupa, ele não jogou direito. E se deixar o chapéu cair também. Vamos ver se eu consigo essa proeza, né? Então vamos lá. Toda a capoeira sempre se baseia na ginga, né? Que é a base para os movimentos. A capoeira Angola, ela já faz uma ginga mais lenta e mais na malandragem, sem muita precisão. Mas encare como se fosse o estilo bêbado do Kung Fu, é mais como se fosse um disfarce para a malandragem. E os golpes eles são bem leves, bem na lentidão, só para você pegar a ideia básica. Aí imagina, quando começa na roda, você vai lutar mais ou menos nessa posição. Imagine uma arte marcial onde você luta numa posição de cócoras, praticamente uma exclusividade da capoeira. Então você vai lá, de uma forma bem lenta, bem devagar. Você vai dar o golpe, para outro, faz uma rasteira, emenda meia lua, emenda outro golpe. Tá vendo? Não posso deixar o chapéu cair, não posso sujar a roupa, mas é mais difícil do que imagino. É bem cansativo. Pode usar golpes também com a cabeça, sempre na ideia da malandragem e da furtividade, ok? Eu vou mostrar para vocês como isso seria numa roda. Vamos lá. Ok, galera, agora eu vou mostrar para vocês assim um pouco de como funciona a roda, né? Como funciona o jogo da capoeira, né? Minha amiga Alexandra vai me dar uma força, ela manja de capoeira bem mais do que eu, né? Então ela vai dar uma forcinha pra gente. Apesar de eu ter falado que é o jogo da capoeira, não é uma coisa que você pode ficar disperso, que você pode ficar desatento. Qualquer distração é fatal. Você leva um golpe, você toma uma que você pode desmaiar sem problemas. Então, a gente tem que estar sempre atento. Nós vamos começar cumprimentando, mas eu não posso ficar assim disperso. Não, sempre aqui, ó, olho no olho, tá vendo? A gente cumprimenta, depois começa. E ó, sempre essa aqui, ó, sempre a malandragem. Opa, já levei aqui. Viram só? Essa é a ideia, ó. Sempre na malandragem, sempre, como diz a mandinga, né? Como se fala. É difícil interpretar o que é o sentido de mandinga, né? De malandragem. Mas interprete como, vamos supor, eu odeio ela, não gosto dela, não posso nem ver ela na minha frente. Mas quando eu vejo eu falo, minha amiga, é mais ou menos essa a ideia, ok? Bom, agora eu vou passar um pouco para a capoeira regional.
Vamos lá. Ok, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a capoeira regional, tá? O que acontece? O mestre Bimba, ele achava que ele tinha, apesar de ele também jogar capoeira Angola, ele tinha algumas visões que não eram legais sobre a capoeira Angola. Ele achava que estava virando mais uma dança do que uma luta, estava perdendo a sua ideia marcial, estava perdendo a sua eficiência em combate, estava virando uma coisa para turista ver. O turista vinha na Bahia e via aquela dança, aquela coisa, estava perdendo essa essência. Então ele resolveu resgatar a capoeira eficiente, né? Porque ele era um grande lutador assim, de ringue e tudo mais, mas ele decidiu incorporar até alguns elementos aditivos, tá? De outras artes marciais na capoeira regional, para incrementar, né? Para engrossar. Então, qual que é a ideia? É a parte física da capoeira, né? É a parte de força, de potência, de precisão. Vamos ver algumas técnicas aqui. Bom, eu, como vocês sabem, não sou especialista nem em Angola nem regional. Talvez na regional me dê um pouco melhor, porque já vai mais para o lado marcial. E só uma coisa, tá? Isso aqui não é corda branca de mestre, bem longe disso. Aqui é a corda crua, tá? De iniciante e tudo mais. Como vocês sabem, não sou especialista. Isso aqui é só uma ilustração. Então, como eu estava mostrando na capoeira Angola, naquela ginga mais malandra, mais solta, a regional é diferente. Já é a mais intensa, ó, protegendo a frente do meu rosto, protegendo os meus rins, ó. E a base lá embaixo, ó, bem lá embaixo. E, então já começa por aí, a ideia de força. Aí depois vem a ideia dos golpes, né? Sempre fazendo aqui na ginga, ó. Tem a bênção, né? Aí temos e por aí vai. Existem outros golpes mais acrobáticos, mais intensos, mas não me peçam para fazer porque eu não tenho essa habilidade toda. O máximo que eu consigo é, o golpe com os dois pés. Também martelo de negativa. Bico de papagaio, será que eu consigo? Vamos ver. Não tenho mais idade para isso. E por aí vai. Então sempre essa ideia, não é toda escola que utiliza esse pensamento ou essa finalidade, mas tem muito a ideia do sobrepasso, né? De você, seu adversário está um pouco longe, você jogar todo o seu corpo, todo o peso do seu corpo, toda a sua força num único golpe, ok? Tipo, você jogar o seu corpo todo para poder bater. Usa muito o lance de giro, de força centrífuga, para gerar força no golpe, ok? Vamos ver como é que isso aí se aplicaria mais ou menos numa roda. Vamos lá. Ok, galera, agora vamos mostrar um pouco da roda de capoeira regional. Gente, o que a gente está mostrando aqui é voltado mais para eficiência em combate, tá? Não vai esperando que a gente vai mostrar grandes floreios ou grandes acrobacias, porque a gente realmente não manja muito. A minha capoeira não tem nada a ver com estética, assim, que eu vou mostrar no caso, né? E a capoeira regional ela também se distingue por usar até algumas armas, né? Como no caso o pau de maculelê, que você pode interpretar mais ou menos como se fosse o bastão Kali, e o facão também. Armas bastante usadas no tempo do Brasil colonial, quando no caso os escravos usavam as ferramentas agrícolas, tá? E usava também uma navalha de barbeiro presa no pé. Só que essa daí, a eficiência dela já é, em muitos capoeiristas, um tanto questionável, né? Porque é difícil imaginar que o cara vai ter tempo de posicionar a navalha entre os dedos e depois ficar jogando ali sobre uma perna só. Tudo bem, vai mais de habilidade de outras escolas, mas não é tanto... Ainda é questionável nesse caso. Mas não vou usar isso aqui porque nós temos que trabalhar na segunda. Então, vamos lá.
Também, como a regra preza, né, nós vamos fazer um cumprimento, né, como dois bons amigos, vamos tentar não nos matar aqui, né? Então vamos lá. Sempre aquela ideia, olhando nos olhos, concentração total. E o que se mostra assim nas apresentações de capoeira no YouTube, assim, mais os florejos, você vê eles muito distantes, muito afastados um do outro, com saltos inacreditáveis e tal. Mas nesse caso vai ser uma distância curta, porque a gente está pensando em eficiência em combate. Na verdade, tudo isso, ela que tem me ajudado, ela que tem me ensinado. Agora é o que? Agora é a minha vez que eu vou levar uma surra aqui, né? Mas vamos lá. Ok? É daqui a gente começa. Ok, fico por aí, vai. Ok? Então é isso aí, galera. Um pouquinho sobre a capoeira, um pouquinho sobre o estilo regional, estilo Angola. Mais uma ilustração de como é que é a nossa arte nacional, tá? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Bons treinos.